Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A crise interminável do Cassino, follow-on do Açaí, é só o começo. O Cassino vem passando por muita dificuldade na Europa, até porque a situação econômica na região não está muito boa. Vamos ver onde essa transação de venda de participação do Açaí vai ajudar o Cassino e vamos analisar um pouco dos financials da empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que a gente ainda não terminou o mês de novembro e a BTC ainda está divulgando ações promocionais para facilitar o acesso a quem quer fazer nossos cursos em 2023. Então entre no nosso site, entre nas nossas redes sociais e escolha o curso mais adequado para você acelerar sua carreira no ano que vem. Perfeito? Bora! Vamos entrar aqui na notícia para entender um pouco dessa transação e o porquê que o Cassino está fazendo isso. Vamos lá. Queimando caixa e sofrendo com as dificuldades para repassar a inflação na França, o Cassino lançou hoje a venda de uma participação relevante no Açaí, atacarejo brasileiro que se separou do Grupo Pão de Açúcar no ano passado, e pode levantar 2,7 bilhões de reais considerando a cotação atual. Como que vai ser a estrutura dessa oferta? Vamos lá? O Cassino venderá 104,8 milhões de ações do atacarejo, o equivalente a 10,4% do capital da companhia brasileira, o que reduz a participação dos franceses para 1/3 do capital. Atualmente, o grupo possui 41% das ações do Açaí, uma participação avaliada em 10,8 bilhões de reais, o que equivale a 1,9 bilhões de euros. Em bolsa, o atacarejo está avaliado em 26,6 bilhões de reais e esse ano a ação subiu bastante, né? Bora! Por que o Cassino está fazendo isso? Vamos lá. O follow-on é uma das medidas do Cassino para evitar o vencimento antecipado das dívidas, os covenants. Eu vou mostrar para vocês aqui nos financials do Cassino. Abre aspas para um analista de mercado financeiro lá dos Estados Unidos. Com uma queima de caixa persistente na França e a inflação corroendo suas margens e participação de mercado, o Cassino está fadado a continuar vendendo ativos. Então, essa operação vai ser só uma operação que o Cassino vai precisar fazer para diminuir o seu nível de alavancagem. Então, a gente vai dar uma analisada agora nos financials do Cassino e eu vou mostrar para vocês que ela precisa fazer essa operação rapidamente. E por que esse negócio pegou o mercado financeiro de surpresa? Vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá? Então, ó, vamos pegar aqui os financials do Cassino no primeiro semestre de 2022. Então, ó, só pegar grandes números, só para vocês entenderem um pouco da situação. A receita aqui, ó, líquida, cresceu de 14,4 bilhões de euros para 15,9. Então, beleza. Então, em termos de venda, em euros, a coisa está andando. No entanto, o lucro operacional ele caiu de 450 milhões de euros para 96 milhões de euros, ou seja, break-even nesse primeiro semestre. Só que o nível de alavancagem, como eu mostrei para vocês, está muito alto. Então, só de juros aqui, ele pagou 279 milhões de euros, o que fez a empresa chegar num prejuízo nesse primeiro semestre de 272 milhões de euros contra um lucro de 37 milhões. Então a empresa está em prejuízo líquido e está em break-even operacional, só que com nível de alavancagem muito alto, pagando muitos juros. E lembra que a tendência de taxa de juros lá na Europa é de aumentar no médio prazo, hein? Vamos entender então o problema. Então, ó, EBITDA, vamos pegar aqui a margem EBITDA. O EBITDA da empresa caiu 2,2% nesse primeiro semestre, passou de 1,092 bilhões de euros para 1,069. E olha as margens EBITDAs nas três unidades de negócio do Cassino. Unidade França caiu de 8,3 para 7,8, então lá na França caiu o EBITDA, legal. Tem lá uma operação aqui que é a Cdiscount, caiu de 5,1 a margem EBITDA para 1,9. E a Latam, onde está aqui o Açaí, o Grupo Pão de Açúcar, entre outros, caiu de 7% para 6,3%. Ou seja, mesmo aumentando a receita, a margem EBITDA, ou seja, o EBITDA vem caindo. Esse é um problema. Por que isso é um problema? Por causa do nível de alavancagem. O nível de alavancagem, ou seja, a quantidade de dívida que a companhia tem, vem aumentando. Olha que interessante. A posição da dívida em euros no primeiro semestre de 21 era 6,3 bilhões de euros. Perfeito. Agora já está em 7,4, ou seja, um aumento de 1,1 bilhão de euros de um ano para o outro. Com o EBITDA caindo, dívida líquida sobre EBITDA está começando a subir.
Então a gente viu lá, EBITDA do semestre está 1 bilhão, imagina que seja 2 bilhões aí o EBITDA da empresa. Com 7,3 já passou de 3 aí tranquilamente. Isso que é um problema. Por quê? Porque o nível de alavancagem da empresa tem, né, as dívidas que a empresa tem algumas proteções. O que está pegando mais forte é uma dívida que ela tem na França. Olha aqui quanto que é o limite. O limite é 3,5, tá? A dívida líquida sobre EBITDA. Quando você pega só o endividamento lá da operação da França com o EBITDA da França, ainda tem um pouco de espaço, está em 2,72 dívida líquida sobre EBITDA. Só que isso é um problema, porque a tendência na França, como a gente viu ali na notícia, é de desaceleração econômica. Dado que a empresa está com dificuldade de repassar o aumento de inflação para o preço, para o consumidor final, as margens vão continuar cada vez mais comprimidas, o que vai fazer a empresa diminuir seu nível de EBITDA com o nível de endividamento crescente. Então, esse 3,5, ele vai ser alcançado mais cedo ou mais tarde. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela precisa vender alguns ativos para diminuir esse nível de alavancagem. E olha que interessante, na própria divulgação de resultados aqui que o Cassino divulgou, ela já vem mostrando aqui todas as vendas de ativos para diminuir esse nível de alavancagem que vem alto ali do Cassino desde 2018. Então, ó, em 2018 ela vendeu 1,1 bilhão de euros em ativos, em 2019 1,8, em 2020 2,8, em 2021 3,2 bilhões e o plano para 2022 era conseguir alcançar 4,5 bilhões de euros aqui de venda de ativos. E aqui tem diversas operações. Uma das mais relevantes foi essa de 600 milhões de euros aqui, que foi a Green Yellow, que era uma operação de energia renovável que o grupo tinha. Vendeu aqui para conseguir chegar aqui num total de várias operações em 4,1. Então ainda falta um pouquinho aí para ele conseguir chegar aí aos 4,5 bilhões. Como que ele vai fazer isso? Ele mesmo já tinha divulgado que ele ia fazer um estudo, estava fazendo um estudo da venda da participação do Assaí. Só que a expectativa deles era tentar conseguir adquirir mais de 500 milhões de euros com a venda dessa participação. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, a tendência da ação do Assaí é boa para 2022. Ó. Quando você pega aqui no início do ano, as ações iniciaram o ano aqui sendo tradeadas a R$ 12,96 mais ou menos. Atualmente está em R$ 19,32. Então, uma das poucas ações que conseguiram subir bem aqui no ano de 2022. Perfeito, tá? Então isso é um bom sinal, né, Renato? Isso é um bom sinal em reais. Em reais. Por quê? Olha aqui o gráfico do euro, pessoal. O euro, aqui até começo de novembro, depois das eleições, ele estava ali sendo tradeado a R$ 5,03. Olha quanto que está hoje, R$ 5,56. Ele aumentou mais de 10% aqui em menos de um mês. Então o que acontece? Se o real está começando a perder valor em relação ao euro, mesmo com o crescimento do valor do açaí, em euros, ela não vai conseguir capturar aqueles 500 milhões de euros. Eu fiz uma conta. Em euros, essa transação vai sair algo em torno de uns 440 milhões de euros. Né? Essa venda de 1 bilhão, quase 2 bilhões ali da venda da participação do açaí. Então ela tem que fazer essa operação rapidamente. E é por isso que esse follow-on saiu assim, ó, vai começar agora dia 29 e a transação vai se finalizar ali, o block trade ali no começo de dezembro. Eles precisam fazer isso rapidamente, porque se o euro continuar subindo, e a gente está vendo aqui que a bolsa vem caindo e as moedas vêm se valorizando em relação ao real, se você não fizer essa transação rapidamente, vai ter que abrir mão de mais participação do açaí para ter o mesmo dinheiro em euros. Tá? Então é por isso que o Cassino está correndo para fazer essa transação. E como a gente viu, o nível de alavancagem continuará alto. Então provavelmente vai ter mais follow-on do açaí mais cedo ou mais tarde. E talvez o Cassino tenha que se desfazer de alguma coisa de operação do Grupo Pão de Açúcar também. O que ela já falou que ela está estudando é fazer o spin-off da operação do Grupo Êxito, que a gente já viu ali, que até tem os seus resultados consolidados no Grupo Pão de Açúcar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.